Bom, muita gente gostou do Histórias de Obra, episódio 1, então eu vou gravar mais. Hoje é o episódio 2, né? E à medida que eu for lembrando das histórias, a gente vai fazendo os vídeos aqui nessa quarentena, né? Que a gente tem que basicamente inventar o que fazer o tempo todo para não enlouquecer. Bom, o episódio de hoje eu vou lembrar uma história que eu passei numa obra que eu fiz numa cidade. Eu não vou falar nome de cidade, nem nome de ninguém, enfim, mas ficou o registro desse episódio, que foi numa cidade que eu fui fazer uma obra, onde eu fiz uma consulta prévia para a companhia energética daquela cidade. E aí, para quem não sabe o que é uma consulta prévia, pessoal, nada mais é do que uma consulta, literalmente, àquela entidade, ou uma distribuidora de energia, ou de água, etc. Você pergunta para ela, na verdade, uma dúvida que você tenha de uma determinada obra. Você faz uma consulta prévia, ou seja, você consulta antes de executar o trabalho. Então, na época, minha consulta era simples. Eu perguntei para a concessionária de energia elétrica se ela conseguiria me atender em baixa tensão na minha obra. Para ficar mais fácil de entender, essa tomada que vocês têm na casa de vocês, ela é em baixa tensão, né? Existem duas formas principais, né? Que é alta tensão e baixa tensão. Então, o que a gente precisa nas nossas casas, enfim, nas nossas obras, é baixa tensão. Alta tensão não resolve o nosso problema. E eu lembro que eu fiz essa consulta na concessionária e a minha resposta na época foi: não, a gente consegue te atender em baixa tensão sim, pode fazer a obra. Muito bem. Fiz a obra, terminei, e aí fui pedir a ligação, né, da energia para a concessionária. E aí a minha resposta foi o que me surpreendeu, que a concessionária chegou e falou: olha, infelizmente a gente não tem como te atender em baixa tensão, a gente vai ter que te atender em alta tensão. Aí isso já cria um problema enorme. Por quê? Quando a concessionária manda em alta tensão, pessoal, você precisa de um negócio chamado subestação. O que a subestação faz? Ela pega aquela energia que a concessionária te joga em alta tensão e transforma para baixo. Ou seja, entra alta na rede pública, né? Sai da rede pública, passa por uns transformadores e depois esses transformadores convertem essa energia para baixa tensão, que é o que a gente precisa nas nossas casas. Bom, então eu tive essa resposta e eu falei: mas eu já executei a obra, eu não tinha planejado um espaço para subestação, eu tenho que construir uma subestação e agora? E a resposta deles: olha, infelizmente a gente cometeu um erro. Eu falei: eu sei, eu tenho a consulta prévia, inclusive falando que vocês iam me atender em baixa tensão. Bom, resumo da novela, eu tive que me virar em 10 para construir uma subestação, depois de tudo pronto, aí aquela quebradeira onde não era para quebrar, aquela coisa toda. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui hoje para vocês, pessoal: por melhor que seja o nosso planejamento, por mais criterioso que a gente seja nas nossas análises, se acontecer algum problema, é uma falha humana. Erros acontecem, falhas humanas acontecem. Mas se acontecer uma falha desse tipo, por melhor que seja o seu planejamento, ele vai por água abaixo ali naquele porque aquilo não estava previsto. Inclusive, você tinha uma resposta de que aquela energia ia ser em baixa tensão, enfim. Então, fica a mensagem do dia, que às vezes a gente pensa que a gente está com tudo planejado, tudo certinho, e às vezes toma algumas surpresas que a gente não espera. Então fica aí o episódio 2 de Histórias de Obra para vocês guardarem como experiência essas coisas que a gente vai adquirindo com o tempo.